Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando e tomando muito cuidado, né, principalmente, né, com a contaminação e a propagação do vírus, né, que vocês possam não deixem serem contaminados, mas também tomem cuidado para não permitir que, sem querer, vocês se contaminem e contaminem outras pessoas ao mesmo tempo. Então vamos cuidar da higiene, né? Usar máscaras, álcool em gel. Sempre quando sair à rua, voltar, tem que higienizar o corpo de novo. Melhor ainda tomando banho, trocando de roupa, tá bom? Tá, ok. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai começar uma série de vídeos falando sobre, né, os nossos conteúdos de uma forma mais direta, mais intimista. Tá? Vamos continuar acrescentando alguns outros vídeos, né? Principalmente da plataforma do YouTube, mas eu vou estar sempre colocando agora um vídeo onde eu vou bater um bate-papo com vocês. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o assunto que dará continuidade e um fechamento no capítulo 7, que é o Ocidente Clássico. Esse fechamento ele vai falar de dois pontos, a língua latina e o direito romano, ok? Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar somente sobre o latim ou língua latina. E para isso eu preciso que vocês abram a página 318 do módulo 2, tá? Do nosso livro de História, ok? Então vou dar uns segundinhos, né? Então abrindo o livro, ok? Abram aí na 318. E o que a gente vai perceber? Quando a gente vai fazer o estudo da língua latina, a primeira coisa que a gente tem que observar é o surgimento dessa língua, né? Ele vai surgir, né, no período que a gente diz mais ou menos no século VIII antes de Cristo, lembrando antes do nascimento de Cristo, a gente falou isso em sala. E ele vai surgir na região do Lácio, na Península Itálica. Lembrar que esse período ainda não existe o país que hoje a gente chama de Itália. Então a gente fala Península Itálica para dizer a região que hoje corresponde à Itália. Tá? E ele vai levar um período maior para se tornar uma língua oficial, né, de uma civilização, de um império importante, que é o Império Romano. Será somente no século II, né, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, em que o latim vai se tornar a língua oficial do Império Romano. E é a partir disso, né, dessa oficialização como língua do Império Romano, que vai acontecer, né, a propagação, ou vai acontecer que o latim ele vai não somente ficar restrito ao Império Romano, à Península Itálica, ele vai ultrapassar as fronteiras ali da região da Península Itálica, ele vai chegar a outros povos, outras regiões, e vai chegar aqui no Brasil. A gente vai falar até o final do vídeo por quê, como isso vai acontecer. Então veja, qual é o fator que vai contribuir para que a língua latina ultrapasse os limites territoriais do Império Romano e da Península Itálica? Primeiro que o próprio Império Romano vai romper as suas fronteiras, ele vai deixar de ser somente na Península Itálica e vai tomar praticamente quase todo o território europeu, boa parte do continente asiático e a parte que a gente diz assim, acima do deserto do Saara, que é banhado pelo mar Mediterrâneo, ele também vai conquistar. E o Império Romano, né, nessas conquistas, ele vai dominar o território, vai dominar a população, exigindo que elas, né, sirvam de mão de obra, ou dependendo de como for essa dominação, eles serão também obrigados a oferecerem trabalho escravo, de servidão. E outro ponto também, eles serão consumidores, né, desses produtos romanos e principalmente eles serão forçados a absorver a cultura romana. E dentro desse pacote de cultura romana está a língua latina. Eles serão obrigados a utilizar a língua latina como comunicação. Aí você pode perguntar assim, mas eles não tinham nenhuma outra língua? Eles não se comunicavam entre si? Sim, eles tinham a língua de seus povos, mas com a dominação romana eles serão obrigados que a gente diz assim, a utilizar a língua romana dentro de espaços públicos, né, para resolver problemas com outras pessoas, problemas com seu empregador, vamos dizer assim, com seu chefe, com seu líder, com o império, com o governo, isso, aquilo, outro. Só que, vamos pensar, né, a língua latina ela vai ter um aumento do número de seus falantes por uma característica muito marcante do latim, que a gente diz que é uma língua concisa, né? O nosso texto ele fala disso. O que seria uma língua concisa? É uma língua que você consegue falar muitas coisas, só que de uma maneira breve e clara. O que seria de uma maneira breve? De uma maneira rápida, dinâmica e clara, ou seja, com muita clareza, sem
apresentar dúvidas, né, naquilo que você quer passar para o outro, né? Ou seja, a comunicação ela vai acontecer sem muita dificuldade, tá? Outro ponto importante que a gente tem, né, como herança, né, quando eu falei assim, como que o latim chega no Brasil? O primeiro ponto é falar sobre o alfabeto. O alfabeto latino, hoje, ele é um dos alfabetos mais utilizados. E vai ser um dos pontos que eu vou explicar para vocês por que a língua latina está presente no Brasil. Agora, outro ponto importante a gente pensar, que hoje a gente pode dizer, né, alguns teóricos defendem que a língua latina hoje ela é morta. Quando a gente diz que a língua latina é morta, não há nenhum país que utilize oficialmente a língua latina como idioma oficial. Aí você fala, peraí, mas e o Vaticano, né? Isso, o Vaticano, né, que é o país que nasceu dentro da Itália, né, que se tornou independente e que é governado pela Igreja Católica, na figura do Papa. O Papa é o seu líder político. Lá você tem como idioma oficial o latim. Tirando essa região, você não encontra nenhum outro lugar, né, colocando o latim como língua oficial, tá? Mas aí vamos agora para aquela pergunta lá do início do vídeo, né? Como é que a língua latina chega ao Brasil? A língua latina chegou ao Brasil a partir do momento em que os romanos vão dominar novas regiões e vão obrigar essas regiões, esses povos, a dominarem a língua latina, mas vai haver um problema, um paradoxo, né? Assim, uma contradição nesse sentido. Em que aspecto? Eles vão obrigar esses povos a falarem, a utilizarem a língua latina, né? No caso, o latim. No entanto, eles não vão dar condições para que essa população aprenda, né, as regras da gramática latina, né, as regras da gramática do latim. Então, esse aprendizado ele vai ser feito de forma não escolarizada, sem escola, sem técnica. Então, eles não vão dominar as regras, as normas, padrões, né, da língua latina. E o que isso vai gerar? Vai gerar uma junção de línguas, né? Então vamos pensar, na região de Portugal, o galego, né, vai se juntar, né, e junto com a presença do latim vai se formar o galego-português e logo após o próprio português. Então, ou seja, a dificuldade desses povos, que hoje é Portugal, na França, na Espanha, na Romênia, na Catalunha, né, e outras regiões que vão ter a influência do latim, esse latim, né, essa língua, vai se juntar com as línguas nativas dessas regiões e com a junção, né, dessas falas, ou, por exemplo, como a gente hoje, às vezes, a gente tenta falar em espanhol, a gente vai e fala o portunhol, né, aquele que não é nem o português e nem o espanhol, uma enrolação do português com o espanhol. Então, isso vai acontecer com o latim. Então, essa junção de línguas vai fazer surgir novas línguas na Europa. E, por exemplo, o português, que vai ter como base a gramática latina, tá? E por que chega ao Brasil? Lembrando que o nosso país ele foi colonizado por Portugal e ficamos com dos pacotes, né, da cultura portuguesa foi o idioma, né? Apesar de a gente morar no Brasil, a nossa língua se chama língua portuguesa porque é originária do país chamado Portugal, que foi o nosso colonizador, né? A nossa metrópole, ok? Então, tá vendo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem como influência da língua latina. O segundo ponto que justifica a presença do latim no Brasil é o próprio alfabeto. A base, né, do alfabeto português é o alfabeto latino, né? Você tem algumas mudanças, algumas nuances, tá? E vários outros idiomas também utilizam o alfabeto latino. E isso faz o alfabeto latino ser o alfabeto mais usado no mundo, tá? Então, falando mais um ponto, veja, o que a gente tem de importante para falar da língua latina? Vocês conseguiram perceber que o latim é uma língua que vai dar origem ao português, ao espanhol, ao francês e outras línguas tão importantes, e a questão do alfabeto e pensar como que ele vai chegar aqui, a partir de uma imposição. Veja, quando Portugal chega ao Brasil para dominar esse território que ainda não é Brasil, que você tem uma série de populações, né, povos, organizações nativas que vão ser chamadas de indígenas, de índios, né, eles também vão fazer a mesma coisa que o Império Romano fez com as regiões que conquistaram, vão impor o idioma. Porque impor o idioma apaga toda a história daquele povo. Porque veja, gente, né, a história de um povo ela é tratada a partir, né, e baseada, né, a partir da língua, né, que ele utiliza.
Então, como que as mães e os seus pais contam as histórias para vocês? Baseada na língua em que eles têm como língua nativa. Hoje, a nossa língua materna, né, que a gente diz, é o português. Mas na época da chegada dos portugueses aqui, o português não era a língua materna nem a língua nativa, ou seja, a língua aprendida pelas populações que já estavam aqui. Então veja, o Brasil, óbvio, não foi descoberto. Ele vai ser tomado, dominado, e esse domínio, essa conquista, vai se impor em uma série de aspectos à língua. E isso que aconteceu com o latim, né, sendo imposto pelo Império Romano em várias regiões da Europa, da Ásia e da África. E de forma indireta, essa imposição que acontece com o latim lá no século 2, 3, 4, 5 vai se perpetuar no domínio português quando ele chega aqui no território americano. Ok? Faça os exercícios das próximas páginas, quem ainda não fez. Vou colocar um roteiro de atividades para vocês executarem. Lembrando que os exercícios do livro não precisa ser enviado, tá, no Google Sala de Aula. Vocês precisam somente responder o formulário de exercícios que eu coloco lá do Google. Tá bom? Então, até daqui a pouco no próximo vídeo para a gente falar sobre o direito romano, ok?